Meditação. Um dos maiores problemas de nossa vida é este, que, sabendo-se que nossa mente está sujeita a deteriorar-se, a declinar com a idade, ou mesmo na juventude, que, com nossos conhecimentos especializados, ignoramos todo o resto do imenso e complexo campo da vida, um dos maiores problemas, dizia eu, é descobrir se há possibilidade de sustar essa deterioração, para que a mente seja sempre nova, juvenil, lúcida, decidida. É possível deter esse declínio? Desejo, nesta tarde, se me permitis, examinar este ponto, porque, para mim, a meditação é o ato de libertar a mente do conhecido e, para investigar esta questão realmente importantíssima, devemos, assim me parece, conhecer ou perceber todo o mecanismo da formação da imagem que cada um tem de si ou de outro, não só perceber o mecanismo criador dessas imagens, mas perceber também a maneira como estamos sempre acrescentando tais imagens. Pois essas imagens gradualmente se cristalizam, se solidificam, ao passo que o todo da vida é um movimento constante, um constante fluir. Essa cristalização, esse processo de solidificação da imagem é o fator central da deterioração. À medida que nos tornamos mais velhos, percebemos que estamos levando uma enorme carga de experiências de ressentimentos, tensões, conflito, desespero e que nossa vida é todo um processo de competição. Esses fatores e outros acarretam a insensibilidade das células cerebrais. Isso cada um pode perceber à medida que se vai tornando mais velho e percebemos também, quando ainda bem moços, que a mente educada para uma dada especialidade na qual se concentra inteiramente, evitando toda a amplidão da vida, torna as células cerebrais estreitas, diminutas. Ignorar o movimento total da vida é nisso que consiste a moderna educação, a moderna maneira de viver. Não só os jovens, mas também os de maior idade podem perceber isto, que a penetração, a clareza, a precisão, a capacidade de pensar impessoalmente, de olhar a vida não unicamente de um certo centro, declinam. Não importa se esse centro é nobre ou ignóbil, é um centro que cada um estabeleceu para si próprio e do qual decorre gradualmente a cristalização de todas as células cerebrais. Declina todo o processo mental e a pessoa já está então madura para o túmulo. Apresenta-se assim a questão: há alguma possibilidade de deter esse processo de declínio do cérebro e da mente, do todo, da entidade total? E ainda, é possível manter a psique e o corpo sumamente ativos, alertados, energéticos, etc.? Esta me parece uma questão muito importante, um desafio ao descobrimento. Pois bem, o exame não é só verbal, mas também não verbal desta matéria é meditação. Esta é uma palavra de que se tem usado e abusado. Há inúmeros métodos de meditação, principalmente importados da Ásia. A meditação, segundo o Zen, segundo o hinduísmo e outras dúzias de variedades de meditação. Se compreendermos qualquer uma delas, compreenderemos a totalidade dos sistemas e modos de meditação. Mas o ponto central que vamos considerar em conjunto é se a mente pode rejuvenescer, tornar-se vigorosa, nova, destemerosa. Se dissemos que não pode, estamos então, em verdade, barrando o caminho a nós mesmos. Todo o exame cessa quando o declaramos impossível e também quando dizemos que é possível. Tanto a asserção de que não é possível como dizer-se isso é bem possível, tanto uma como a outra me parecem descabidas, verdadeiras barreiras a todo e qualquer exame. Entretanto, permanece de pé o fato de que, à medida que envelhecemos, nossa mente declina. Declina porque o processo de pensar, a estrutura do cérebro, todo o processo que constitui a mente é, em sua totalidade, um fator de conflito, de luta e constante tensão e de autocontradição. Deixai-me agora assinalar a conveniência de verificarmos como estamos ouvindo o que se está dizendo, pois não estamos aqui interessados em ideias. Podemos seguir pela vida munidos de inumeráveis ideias e sempre a acrescentá-las, escrevendo a seu respeito, lendo a respeito delas. Tem-se escrito
montes de volumes acerca do pensamento, de seu processo, etc, etc. E os psicólogos estão constantemente a fornecer-nos teorias, dados estatísticos, etc. Viemos aqui para ouvir uma série de palavras, frases ou ideias? Ou estamos escutando ou observando o verdadeiro estado de nossa mente? Considero isso muito importante, tanto mais porque se trata de algo que transcende toda a argumentação, todas as opiniões, inclinações ou pontos de vista pessoais. O fato é a deterioração, e considerar essa deterioração, procurando interpretá-la, transcendê-la, segundo nossas inclinações pessoais, nosso temperamento, etc., é uma maneira muito superficial de agir. Mas se observamos esse fato, assim como observamos uma árvore, o pôr do sol, a luz refletida na água, os contornos das montanhas distantes, se observamos simplesmente o processo que realmente se está verificando em cada um de nós, podemos então continuar juntos a viagem. Se isso não nos for possível, encontrareis buracos no caminho e não poderemos prosseguir juntos. Tudo isso exige uma atenção constante, não de 2 ou 3 minutos, porém em todo o decorrer desta hora. Se pudermos manter-nos vigilantes e atentos não só ao que se está dizendo, mas também relacionando com nossas atividades interiores, esse escutar tem então um efeito extraordinário. Mas se ficardes meramente a ouvir ideias ou palavras, vos limitareis então a aguardar tal ou tal ideia, a aceitar tal ou tal opinião. Não nos interessam opiniões, elas só podem servir para dissertações dialéticas. E nós estamos tratando de coisa inteiramente diferente. Estamos interessados no processo total do viver. Esse processo, como se pode observar, está sempre a criar imagens a respeito de nós mesmos e de outros. Imagens que se formam através da experiência, através do conflito. A essa imagem, ora se adiciona, ora se subtrai algo, mas o fator central daquela energia criadora das imagens é constante. Temos alguma possibilidade de superá-lo? Estamos conscientes da existência dentro de cada um de nós de uma imagem de nós mesmos, consciente ou inconsciente? Quer dizer, uma pessoa pode ter de si a imagem de uma entidade superior ou de um ente sem capacidade ou de uma entidade agressiva, orgulhosa, enfim, todas as nuances e sutilezas de que pode constituir-se tal imagem. Sem dúvida nenhuma, cada um possui essa imagem de si próprio. Temo-la mesmo em plena juventude, pois a idade nada tem a ver com isso e, com o passar dos anos, ela se vai consolidando e cristalizando cada vez mais, até não haver mais remédio. Estamos conscientes dessa imagem? Se estamos, quem é a entidade que se torna cônscia da imagem? Compreendeis? A imagem é diferente de seu criador, porque, a menos que esse fato seja bem compreendido, não ficará claro o que a seguir vamos dizer. Entendeis? Posso ver que tenho uma imagem de mim mesmo. Sou isto e sou aquilo, um grande homem ou um homem insignificante, meu nome é conhecido ou desconhecido, enfim, toda a estrutura verbal e não verbal que se ergue em torno de mim, consciente ou inconscientemente. Percebo que essa imagem existe, se presto atenção, se me ponho vigilante. E o observador que a percebe sente-se diferente dela. Não é isso o que está ocorrendo? Espero estar-me explicando claramente. E o observador começa então a dizer de si para si que a imagem é o fator responsável pela deterioração e que, portanto, terá de destruí-la a fim de alcançar um resultado superior, rejuvenescer a mente, etc. Compreendendo que essa imagem é o fator central da deterioração, faz um grande esforço para se libertar dela. Estás-me acompanhando? Ele, o observador, luta, explica, justifica, acrescenta, esforça-se para transformá-la numa imagem melhor, transfere-a para uma dimensão diferente, uma diferente parte do campo a que chama vida. O observador, pois, ou se empenha em destruir a imagem, ou acrescentá-la ou ultrapassá-la. É o que estamos fazendo a todas as horas, e nunca nos detemos para investigar se o observador não é o criador da imagem e, por seguinte, ele próprio a imagem. Assim, uma vez compreendido, não verbal, porém realmente, esse fato, isto é, que o observador é o criador da imagem e com sua ação não só destrói a imagem, que então tem de si próprio, mas também cria outra imagem e continua a criar imagens indefinidamente, lutando, esforçando-se, controlando, alterando, ajustando. Uma vez claramente compreendido que o observador é a coisa observada, cessam os esforços para alterar ou transcender a imagem.
Esta questão exige muita penetração e atenção. Não se trata apenas de aceitares uma explicação, porquanto a explicação, a palavra, não é o fato. E essa compreensão do fator central elimina todo o esforço. Muito importa perceber isso. O esforço, a luta em diferentes sentidos, física ou psicologicamente, na forma de competição, ambição, agressão, violência, orgulho, ressentimentos acumulados, etc., é um dos fatores da deterioração. Assim, ao perceber-se que o observador é o criador de imagens, todo o processo de pensar passa por uma enorme mudança e, portanto, a imagem é o conhecido, não? Podeis não estar cônscios dela, podeis não estar cônscios de seu conteúdo, de sua forma, de suas peculiares nuances, sutilezas, mas essa imagem, quer dela estejamos cônscios, quer não, se encontra no campo do conhecido. Talvez possamos posteriormente examinar e resolver esta questão. Por enquanto, continuaremos com o que estávamos dizendo. Enquanto a mente, em seu todo, ou seja, a mente, o cérebro e o corpo, estiver funcionando no campo da imagem, que é o conhecido, do qual podemos estar cônscios ou não, nesse campo estará sempre o fator da deterioração. Não deveis aceitar isso como uma ideia a cujo respeito ireis refletir calmamente em casa, o que, de qualquer maneira, não ides fazer. Aqui estamos trabalhando juntos e examinando juntos a matéria. Portanto, tratai de compreendê-la agora e não depois de voltardes para casa. Tomei notas, dizeis, e compreendi o que se disse. Agora vou refletir. Por favor, não tomeis notas porque isso é de todo inútil. O problema é se a mente, que é o resultado do tempo psicológico e cronológico, resultado de milhares de experiências, de inúmeras tensões e pressões, do conhecimento técnico, da esperança, do desespero, de tudo, porque passa o ente humano das inúmeras formas de medo. O problema é se a mente funciona sempre desse campo do conhecido. Emprega a palavra conhecido, compreendendo inclusivamente o que pode existir dentro daquele campo e que ainda não observastes. Isso também é o conhecido. É esse o campo em que a mente funciona, sempre o campo do conhecido. O conhecido é a imagem criada pelo intelecto ou por pensamentos sentimentais, emocionais, românticos, pensamentos de toda a espécie. Enquanto suas atividades, seus pensamentos, seus movimentos estiverem confinados no campo do conhecido, onde se processa a criação das imagens, é inevitável a deterioração, não importa o que se faça. Temos assim a questão: é possível esvaziar a mente do conhecido? Entendeis? Está claro isto? Não importa. Essa pergunta, se é possível livrar-nos do conhecido, já deve ter sido feita vagamente ou com um propósito definido, porque todos sofremos, temos ansiedades e vagos pressentimentos dessa possibilidade. Estamos agora a fazê-la como uma pergunta que tem de ser respondida com um desafio a que se tem de reagir. Não um desafio exterior, porém um desafio interior psicológico. Vamos averiguar se há possibilidade de esvaziar a mente do conhecido. Já expliquei o que entendo por conhecido. Agora, quanto ao processo de esvaziar a mente, esse esvaziar da mente é meditação. Temos, pois, de examinar, de explicar um pouco esta questão da meditação. Todos os asiáticos são condicionados por essa palavra. As pessoas tidas por religiosas, por sérias, estão condicionadas por essa palavra porque esperam, por meio da meditação, descobrir algo que não é uma coisa fora de mera existência diária. E para descobrir isso, tem vários sistemas altamente sutis, como, por exemplo, o Zen, ou grosseiros, disciplina, coerção, flagelação, ou ficar-se observando com uma atenção tremenda o dedão do pé, os seus movimentos, etc, etc. Também desse chamado sistema de meditação faz parte a concentração, o fixar da mente numa ideia ou num pensamento, num símbolo, etc. Isso todo escolar faz ao ler um livro que o obrigam a ler. Não há muita diferença entre o estudante na escola e aquele pensador profundo que faz tremendos esforços para concentrar-se numa ideia ou numa imagem e por esse meio espera descobrir alguma realidade. Há, também, várias maneiras do indivíduo estimular, forçar, impulsionar a si próprio a alcançar um ponto de onde possa ter uma visão da vida completamente diferente. E isso significa expandir a consciência mais e mais por meio da vontade, do esforço, da concentração. Pelo expandir dessa consciência, espera-se chegar a um estado ou a uma dimensão diferente ou alcançar um ponto inacessível à mente consciente. Ou tomam-se drogas de toda a espécie, inclusive a mais nova LSD, etc, etc. Esta constitui um poderoso estimulante de todo o organismo físico e tem assim a pessoa experiências extraordinárias a poder de estimulantes de concentração, disciplinas, rigorosos jejuns.
Se ela jejua por alguns dias, vê coisas peculiares, verdadeiramente peculiares. E quando toma drogas, estas tornam o corpo, momentaneamente, altamente sensível, vêem-se cores fantásticas de antes nunca vistas. Tudo se vê com enorme clareza, não há espaço entre a pessoa e a coisa que ela vê. E isso se faz de maneiras diferentes em todo o mundo. Repetição de palavras, como na Igreja Católica, rezas que acalmam um pouco a mente, a tornam quieta, como se vê, meros truques. Se a pessoa fica a repetir e a repetir certas palavras, é claro que a mente se embota e adormece, e pensa-se que isso é uma mente muito tranquila. Há vários sistemas de quietar a mente, tanto na Ásia, que inclui a Índia, como na Europa. A pessoa submete-se a extraordinárias torturas para quietar a mente. Entretanto, a mente pode ser quietada de maneira muito mais simples, tomando-se um tranquilizante, uma pílula que torna a pessoa aparentemente muito desperta, porém calma. Mas isso não é meditação. Pode ser varrido para o lado, ainda que tenhamos feito votos a esse respeito. E espero que, enquanto aqui estáis a ouvir-me, jogueis tudo isso fora, porque vamos tratar de uma coisa muito mais profunda do que essas invenções de indivíduos muito inteligentes que tiveram certas experiências peculiares, etc, etc. Já tendo examinado essas coisas, não detalhada, porém suficientemente, podemos com efeito pô-las todas à margem. Porque, quanto mais se pratica uma disciplina, tanto mais imputada e mecânica a mente se torna, e essa mecanização, essa rotina, tornam a mente um tanto quieta, mas nessa quietude não há forte energia e compreensão. Tendo afastado essas coisas infantis e totalmente absurdas, ainda que produzam extraordinários resultados, podemos passar a investigar se há alguma possibilidade de libertar a mente do conhecido, não só do conhecido de milhares de anos, mas também do ontem, vale dizer, libertar a mente da memória. Mas isso não significa esquecer-nos do caminho de nossa casa ou da tecnologia. Isso, evidentemente, temos de conservar. São coisas essenciais ao viver, mas estamos-nos referindo a algo existente num nível muito mais profundo. Nesse nível, a imagem, que é o conhecido, está sempre a atuar, a funcionar. Queremos saber se é possível libertar a mente dessa imagem e de seu criador, o observador. E esse esvaziar do conhecido é meditação. Vamos examinar isso um pouco mais. Não sei se temos a energia ou capacidade de atenção necessárias a esta penetração. Pode-se ver muito claramente que só há compreensão, há ação, quando a mente está totalmente quieta. Isto é, digo que compreendo ou que vejo uma coisa com muita clareza quando a mente está de todo silenciosa. Dizeis-me algo que me agrada ou desagrada. Se me agrada, presto alguma atenção. Se não, nenhuma atenção lhe dou. Ou eu ouço o que estás dizendo e traduzo de acordo com a minha idiosincrasia, minha inclinação, justificando, etc, etc. Não o escuto absolutamente, ou me oponho ao que dizeis, porque tenho uma certa imagem de mim mesmo e essa imagem é reais. Espero que estejais acompanhando. De certo, eu não ouço nem escuto, oponho objeções, discordo, torno-me agressivo. Mas tudo isso, evidentemente, me impede de compreender. Eu desejo compreender-vos. Entretanto, só posso compreender-vos se nenhuma imagem tenho de vós. E, se me sois completamente desconhecido, um estranho, nenhum interesse tenho no que dizeis, não desejo sequer compreender-vos, porquanto estáis completamente fora da órbita de minha imagem. Não estou em relação convosco, mas se sois um amigo, um parente, meu marido, minha mulher, etc., tenho a respectiva imagem e a imagem que de mim tendes e a que tenho de vós. Essas imagens estão em relação entre si. Todas as nossas relações se baseiam nisso. Vê-se muito claramente que é só quando a imagem não interfere, imagem na forma de conhecimento, pensamento, emoção, etc., que posso olhar, que posso ouvir, que posso compreender. Isso ocorre com todos nós, quando, após discutir, argumentar, demonstrar, etc., a vossa mente se torna de súbito quieta e percebeis o fato, dizeis, agora sim, compreendi. Essa compreensão é ação e não ideia. Há, pois, compreensão e uma ação de significado diferente daquela que conheceis, ou seja, a ação da imagem do conhecido. Estamos falando de uma compreensão que é a ação e que só se verifica quando a mente está todo quieta. Só há compreensão e a ação quando a mente está totalmente quieta e essa mente quieta, tranquila, não resulta de nenhuma espécie de disciplina ou esforço. Obviamente, se há esforço, trata-se do esforço que a imagem faz para transcender a si própria e criar outra imagem. Sabeis de quantos artifícios ela se serve? Vê-se que só há compreensão e ação quando a mente está quieta e essa quietação não é provocada, nem projetada, nem criada mediante cuidadosa e
solerte reflexão. E a meditação, que se pode praticar sentado num ônibus, andando na rua, lavando pratos ou noutra ocupação qualquer. A meditação nada tem que ver com a maneira de respirar nem com as posturas do corpo. Isso já pusemos à margem há muito tempo todas essas infantilidades. Quando o observador é a imagem e, por conseguinte, nenhum esforço se faz para alterar ou aceitar a imagem e só existe o fato, o que é, então a observação desse fato opera a radical transformação do próprio fato. Isso só pode verificar-se quando o observador é a coisa observada. Não há nada de misterioso nisso. O misterioso da vida está acima de tudo isso, da imagem, do esforço, da atividade centralizada, egocêntrica, subjetiva. Existe um imenso campo e nele uma certa coisa que jamais pode ser encontrada através do conhecido. E o esvaziar da mente só pode verificar-se, não verbalmente, quando não há observador nem coisa observada. Tudo isso exige intensa atenção e percebimento, que não é concentração. Concentração é esforço, focar a mente numa determinada página, ideia, imagem, símbolo, etc. Concentração é processo de exclusão. Dizeis ao aluno, não olhes pela janela, presta atenção ao livro. Ele deseja olhar para fora, mas força-se a olhar para a página e assim há conflito. Esse constante esforço para concentrar-se é um processo de exclusão, o qual nada tem em comum com o percebimento. Há percebimento quando a pessoa observa, e isso qualquer um pode fazer, não só as coisas exteriores, a árvore, o que dizem os outros, o que ela própria pensa, etc., mas também quando observa interiormente sem escolha. Quando observa simplesmente sem escolha alguma, porque a pessoa só escolhe quando há confusão e não quando há clareza. Só há percebimento quando não há escolha, ou ao estarmos conscientes de todas as escolhas e desejos contraditórios e da tensão respectiva. Nos observarmos todos os movimentos da contradição. Quando se sabe que o observador é a coisa observada, não há nesse processo escolha alguma, porém tão só observação do que é, e isso difere inteiramente da concentração. Esse percebimento produz uma atenção de tal qualidade que não há observador nem coisa observada. Quando realmente prestais atenção, se já fizeste tal coisa, nós todos a fazemos às vezes, quando sois toda a atenção, como neste momento, se efetivamente estáis escutando. Não há então ouvinte nem orador. Nesse estado de atenção há silêncio. Produz essa atenção um extraordinário estado de renovação, de juvenilidade. Não digo juventude, palavra de que aqui na América se faz uso excessivo. Estado em que a mente se torna vigorosa, completamente nova. Esse esvaziar da mente de todas as experiências que teve é meditação. Embora tenhamos tido inumeráveis experiências, e nós somos o resultado de milhões de experiências, só nos podemos livrar de todas elas quando nos tornamos cônscios de cada experiência nova e percebemos sem escolha todo o seu conteúdo. Assim a experiência passa sem deixar nenhuma cicatriz, nenhum vestígio para ser lembrado, reconhecido, conservado. A meditação é um processo que exige muita energia, não é uma simples ocupação para gente velha que nada tem que fazer. Requer intensa e continuada atenção. Achareis então por vós mesmos? Não achareis nada. Não se está procurando nenhuma experiência, não há nada para achar. Quando a mente está totalmente quieta, não por efeito de qualquer espécie de sugestão, de hipnotismo ou de qualquer método, nessa total quietação há um estado, uma dimensão diferente que o pensamento jamais tem possibilidade de imaginar ou de experimentar. Ela se encontra então acima de toda a busca, já não há a buscar. A mente toda iluminada não busca, só aquela que está na obscuridade confusa busca permanentemente e espera achar alguma coisa. E o que acha é sempre o resultado de sua confusão. Valerá a pena debatermos sobre estas coisas? Auditório, sim, Krishnamurti. Ótimo, começar então. Interrogante, a deterioração não tem dois fatores, não só o fator formador de imagens, mas também a maneira errónea de viver, a limitação imprópria, etc. Krishnamurti tem, de certo, tudo isso requer o mais alto grau de sensibilidade, tanto do corpo como da mente, que não existem separados um do outro. Há uma qualidade de separação que só pode ser compreendida ao examinarmos profundamente a questão do observador e a coisa observada. Evidentemente, muito importa a maneira como a pessoa vive, o que pensa, suas atividades diárias, suas iras, etc. Interrogante. Krishnashi, a imagem, como dizeis, é o conhecido. Não conviria examinarmos agora a não imagem, ou seja, o desconhecido ou inconsciente? Krishnamurti. Outro dia dissemos que na realidade não existe esse estado chamado inconsciente. Sinto muito.
Isto é, nós temos sonhos e nunca indagamos porque os temos. Sonha-se quando se comeu demais, etc., como é natural. Mas quanto estardalhaço se faz em torno daqueles sonhos que requerem interpretação? Porque sonhais? É possível não sonharmos? Para despertarmos com uma mente fresca, clara e inocente, sonhamos porque durante o dia não observamos com atenção o que falamos, o que pensamos, o que sentimos, o que dizemos uns aos outros. Não observamos a beleza do céu, das árvores, por conseguinte, todo esse campo que não foi examinado, observado, olhado, projeta, naturalmente, naquele estado em que a mente está semi-adormecida, uma imagem, uma ideia, uma cena, e isso constitui o sonho que tem de ser interpretado, etc, etc. Estando a pessoa vigilante, observando as coisas sem escolha, olhando sem interpretar, descobrirá por si próprio que não tem sonhos, absolutamente, pois tudo foi compreendido no correr do dia. O momento, ainda não terminei, minha senhora. Vede, por favor, que se compreendemos uma pergunta, todas as perguntas são compreendidas. A pergunta que nos foi feita e que estamos considerando, essa mente consciente pode examinar o inconsciente, penetrar o que está oculto. Isso, evidentemente, ela pode fazer, perceber os motivos, as reações que ocorrem nas relações, etc. Mas esse processo consiste apenas em examinar uma parte do campo, um canto denominado inconsciente. Tal exame pode ser feito com toda a calma, sem análise de espécie alguma, mediante a simples observação do campo inteiro. E o campo inteiro é o consciente, que é limitado, porque nele existe sempre o centro, o observador, o sensor, o pensador. Mas só se pode observar o campo inteiro, construído do chamado inconsciente e do consciente, quando não há observador nenhum. Quando nenhum esforço se faz para alterar o que é, quando se está totalmente atento à totalidade do campo. Descobrireis então por vós mesmos que tal coisa, o inconsciente, não existe e, portanto, não há nada para examinar. Ele está à frente de nossos olhos, mas não sabemos nem queremos olhá-lo. E quando o olhamos, logo queremos modificá-lo a nosso gosto, conforme nossas idiosincrasias, inclinações, tornando-o, assim, uma coisa por demais pessoal. E é justamente isso o que interessa à maioria de nós, ser pessoal. Interrogante, qual é o estado da mente tranquila que faz descobrimentos? Devem esses descobrimentos ser considerados de maneira diferente do resto do campo? Krishnamurti, claro que não, meu senhor. A mente tranquila, a mente silenciosa jamais experimenta, só o observador tem experiências e por essa razão não é uma mente tranquila. Interrogante, ver o falso como falso, perceber que ele não é verdadeiro é muito difícil. Krishnamurti, sim, senhor, enquanto tivermos conceitos jamais veremos o verdadeiro. Interrogante, minha maior dificuldade é não poder estar cônscio por um longo período de tempo. Em alguns minutos, mesmo alguns segundos, ferro no sono. Isso vem acontecendo há anos. Krishnamurti, estar atento no momento do percebimento, no momento de estar cônscio é suficiente. Mas, se diz preciso prolongar esse estado, mantê-lo em movimento, é aí que começa a dificuldade, porque então o queremos como um prazer. Atrás dessa pergunta se esconde o desejo de ter uma coisa permanente, percebimento permanente, um permanente estado de atenção. O importante é estar cônscio e nesse momento estar completamente atento. E esse momento pode durar apenas um segundo, durante este segundo estás totalmente atento e podeis estar desatento no segundo seguinte, mas deveis também saber que estás desatento. Não digais, a desatenção deve ser mudada em atenção, pois desse modo se provoca o conflito, e nesse conflito está acabado o percebimento e a atenção. Interrogado, senhor, se não existe mente inconsciente, como explicar fenómenos tais como a sugestão pós-hipnótica? Krishnamurti, ao dizer-vos que não há inconsciente, eu também dissera, não aceiteis o que se está dizendo, examinai-o, sem aceitar nem rejeitar. A questão que aventais, senhor, sobre o que acontece após o estado de hipnose, mediante sugestão hipnótica, é perfeitamente explicável, pois está toda dentro do campo do conhecido, do consciente. O que importa compreender quando se fazem perguntas e se obtém respostas e explicações, o que importa compreender é que a explicação não tem o mínimo valor. O que tem valor é como se faz a pergunta e o que se está esperando dessa pergunta. Se estáis atento àquilo que estáis perguntando, vereis que a pergunta é respondida sem dificuldade nenhuma. Por conseguinte, não há para vós nenhum instrutor. Vós mesmos sois tudo, instrutor, discípulo, tudo. Isso vos dá uma extraordinária liberdade para investigar.